Bom dia, turma! Como vocês estão? Está tudo bem por aí? Bom, então semana passada vocês viram que nós tivemos como assunto as flexões e os graus do substantivo e do adjetivo, que são as primeiras classes de palavras que a gente está estudando esse ano. No total, essas classes de palavras, elas são 10, tá? A gente começa a estudar no sexto ano, na verdade a gente só vai concluir mesmo essas classes de palavras lá para o sétimo, oitavo ano, quando a gente finalizar com a conjunção. Mas, enfim, no sexto ano a gente consegue ver uma grande parte dessas classes de palavras. Nós já estamos vendo duas, que são substantivo e adjetivo, e hoje a gente vai ver mais duas, que são artigo e numeral. Artigo e numeral, eu acredito que são as classes de palavras mais fáceis da gente estudar. E acho que vocês não vão ter dificuldade em estudar artigo e numeral, certo? A gente começa logo com o artigo. Peço que vocês assistam toda a aula com atenção. A atividade ela vai sendo passada ao longo da aula, tá? Então, eu não vou deixar para passar só no final. Vou passando ao longo da aula, vocês vão acompanhando, tá? Começamos com a página 103, certo? Então, vocês vão pegar o caderno de gramática, que é o caderno grosso das matérias, e vão colocar o cabeçalho, né, com a data de hoje, e vão colocar esse primeiro título, que é artigo, a primeira classe que a gente vai estudar hoje, certo? Vamos fazer primeiro essa atividade aqui inicial, para que eu possa dar uma introdução, uma explicada melhor sobre esse assunto do artigo. Sempre é importante a gente iniciar com um textinho, analisando, certo? Um texto com o que a gente já sabe, para depois trazer o conteúdo novo. Então, tem um trechinho da notícia da página 96, eu vou ler para vocês. Só foi possível encontrá-la graças à ajudinha de um fenômeno natural previsto por Albert Einstein. As chamadas lentes gravitacionais produzem os telescópios mais potentes da natureza. Quando objetos massivos ficam entre a Terra e um astro muito distante, o efeito da intensa força gravitacional distorce a luz que vem de trás e amplifica a imagem. Então, aqui a gente tem várias palavras em destaque. Eu vou colocar aqui no quadro para explicar melhor. Então, olha só. No texto a gente tem essas palavras destacadas: telescópios, terra, astro, efeito, luz e imagem, tá? Então, já pergunta aqui na letra A que classe gramatical pertencem as palavras em destaque. Então, essas palavras aqui são o quê? São, por exemplo, a gente já estudou substantivo, já estudou adjetivo, mas aí também tem verbo, tem advérbio, tem pronome. Vocês acham que essas palavras aqui pertencem a que classe gramatical? Então, vocês colocam aí na letra A. Depois pede para classificá-las quanto ao gênero e ao número. Então, cada uma dessas, vocês vão classificar quanto ao gênero. O que é gênero, gente? Falei isso semana passada. Gênero é feminino e masculino. E o número? Número é singular e plural. Então, vocês vão dizer de cada uma o gênero e o número, tá? Se é feminino ou masculino, singular ou plural. Depois, pergunta que palavra vem antes de cada substantivo destacado. Então, vocês olhem aí no texto que antes de cada uma dessas palavras vem outra palavrinha. Então, vocês vão dizer quais são essas palavras que estão antecedendo essas nossas palavras aqui. Depois, se substituíssemos, ó, aqui na telescópios, já dando um exemplo, é iniciado por os. Tem assim, ó. Produzem os telescópios. Se substituíssemos esse os pela palavra uns telescópios, que mudança de sentido teríamos no contexto em que foi empregada? Então, qual seria a mudança se eu, em vez de dizer os telescópios, dissesse uns telescópios? Vocês vão explicar aí nessa letra D, tá bom, gente? Por quê? Existe sim uma alteração se a gente trocar essas palavras. Vocês só vão me dizer que alteração é essa, tá? Então, aí nós chegamos ao que é o artigo. Relembrando um assunto que com certeza vocês já estudaram. Artigo é essa pequena palavrinha que antecede o substantivo.
Então, artigo, ele sempre vem junto do substantivo. É como o adjetivo, que só existe se existir também um substantivo. O artigo, ele sempre acompanha o substantivo, sempre vem antes do substantivo, certo? Ele não vai vir depois do substantivo, ele vem antes. Então, ó, ele pode definir ou indefinir o substantivo. Por isso, o artigo ele é dividido em dois tipos: artigos definidos e artigos indefinidos. É uma classe gramatical bem pequenininha, porque praticamente ela só tem duas palavras e as suas flexões. Por exemplo, eu tenho o artigo o, né? O, que vai para o feminino, vai para o plural. E eu tenho o artigo que vai para o feminino e vai para o plural. Então, praticamente, eu tenho uma palavra, duas palavrinhas só. Ou seja, artigo definido e artigo indefinido. Esse o aqui, se for para o feminino, fica a, né? E a gente tem também os plurais. E o também vai para o plural, uma, e para o feminino e para o plural, uns e umas. Então, é uma classe de palavra que a gente, contando, já com as suas flexões, só tem 8 palavrinhas. Mas são palavrinhas pequenininhas, é uma classe gramatical curtinha, mas ela tem uma grande importância, porque ela vai trazer significados para o substantivo. Porque se eu digo, a menina chegou, é uma menina definida, eu já pressuponho que a pessoa com quem eu tô falando já sabe de que menina é essa, certo? Mas quando eu digo uma menina chegou, eu estou falando de qualquer menina, pode ser qualquer uma, então é algo indefinido. Então é muito importante a gente saber o significado dos artigos para que a gente também possa usá-los da forma correta, tá? Quando eu quero definir ou indefinir alguma coisa, tá? Então aqui a gente tem uma coisa muito importante também sobre os artigos, que eles podem estar combinados com outras palavras, que é o que a gente chama de contração, no caso aqui de preposição com artigo. Ó, a gente tem às vezes, vocês veem nos textos, a gente viu isso muito na locução adjetiva, certo? O dar. O dar, na verdade, ele é igual à preposição de mais o artigo a. Então, aqui, dentro dessa palavrinha tem um artigo a. Por exemplo, outro, na ou no. No é igual a em mais a. Eu tenho aqui uma preposição em mais o artigo a. Deixa eu ver outra. Pelo ou pela, né? Eu vou pela rua da igreja. Então, pelo, vou colocar aqui pela. Ele é igual ao por mais o artigo a. Aqui é o o, né, gente? Que aqui tá no. Então, essas contraçõezinhas aqui também estão na página 103, certo? Para que vocês entendam que dentro dessas palavrinhas aqui existe artigo dentro delas, e são artigos definidos, certo? Ah, mas pode ter contração com artigo indefinido? Pode sim. Por exemplo, em mais uma ou um, em mais um vai ser igual a num, tá? Num certo momento, tal. Então, pode também ter contração com artigo indefinido, tá bom? Então, é bem simples. Eu vou passar para agora para explicar mais um pouquinho sobre numeral para vocês. Bom, então, dando continuidade, agora a gente vai ver o numeral, tá? Numeral não é a mesma coisa que número, viu, gente? É diferente. Vou colocar até aqui para vocês, para a gente não ficar mais com dúvida. Ó, numeral, vou colocar aqui. Numeral é diferente de número. O numeral está no domínio da língua portuguesa, certo? Da linguística. O número é no domínio da matemática. Então, quando eu falo o número 1, por exemplo, certo? Que é um algarismo, aqui no numeral vai ser 1,
porque a palavra escrita, certo? É o número por extenso. Então, isso é o numeral. Por isso que a gente estuda numeral como uma classe de palavras. Então, quando eu trabalho numeral nas classes de palavras, eu não trabalho algarismos, isso faz parte da matemática. Eu trabalho a palavra. 1, 2, 3, né? No caso dos numerais cardinais. Terceiro, quarto, tá bom? Triplo, dobro. Então, isso são os numerais. É a palavra escrita do que é trabalhado na matemática como algarismo, tá bom? Para que vocês não se esqueçam disso. Tá bom? Então é muito simples, porque o numeral ele vai indicar geralmente uma quantidade, tá? Uma quantidade ou uma ordem, uma posição em relação a outros termos, tá? Então, é bem simples de trabalhar a questão do numeral. Tem um trechinho aqui que fala: no caso, contribuíram à gravidade do próprio aglomerado de galáxias, mas também de um objeto compacto na vizinhança da estrela, com cerca de 3 vezes a massa do Sol. O processo conhecido como microlente gravitacional funciona como uma espécie de lupa, revelando astros menores como estrelas ou até planetas, tá? Então, gente, vou colocar aqui a palavra que está em destaque. Lembrando que coloquem, né, esse novo subtítulo aí, tá? Do jeito que tá aqui, para poder fazer essa atividade. A gente tem, ó, essa palavra aqui destacada, 3. Esse termo indica o quê? Quantidade, ordem ou sequência. Então, vocês escrevem aí o que é que ele vai indicar. Depois, pede para reescrever o trecho, de modo que o número destacado seja representado por meio da linguagem verbal, ou seja, utilizando palavras. Então, vocês vão reescrever. Segundo os pesquisadores envolvidos no estudo, a LS1 fica 6 vezes mais distante que a segunda estrela individual mais longe da Terra, de que se tinha conhecimento até então. Então, a gente tem aqui, ó, esse número, e aí vocês vão reescrever a frase. No lugar desse número, vocês vão escrever a palavra, ou seja, o numeral que se refere a esse número, tá bom? Quais são os tipos de numeral? Vocês lembram quais são os tipos de numeral que vocês já estudaram? Bom, então vamos lá. São 4 tipos de numerais. Então, começando, a gente tem os numerais cardinais, porque são aqueles que vão indicar quantidades, certo? Então, é o que a gente tem, o 1, o 2, o 3, o 30, o 1000 e tal, entendeu? Vão indicar a quantidade, sempre a palavra escrita, certo? A gente tem os numerais ordinais, que vão indicar o quê? Uma ordem, uma posição, certo? Uma fila, por exemplo. Então, a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, centésimo, tal, entendeu? Indicam uma ordem, uma posição. A gente tem também os numerais multiplicativos. O que os multiplicativos vão indicar? Uma multiplicação, uma coisa a mais, certo? Como, por exemplo, o dobro, o triplo, quer dizer que aquilo ali vezes 2 é o dobro, certo? Vezes 3 vai ser o triplo, o quádruplo, etc, tá? Sempre vai ser uma multiplicação. E a gente tem também os numerais fracionários, que vão indicar o quê? Uma fração, uma divisão, como por exemplo, 1/2, 2/3, 3/4. Em vez de eu colocar assim, ó, como é uma fração na matemática, eu utilizo assim, ó, 3/4, tá? Isso aqui são os numerais fracionários, tá bom? Fracionários. Então, aqui na página 106, vocês têm aqui um quadro de numerais que vai ajudar na hora de vocês fazerem as atividades, certo? Vai ajudar bastante na hora de fazer. E aí, pensando nisso, vocês, depois que fizerem essa questãozinha aqui, essas duas que eu expliquei para vocês, vocês vão, né, pular uma linhazinha,
do caderno. E agora vocês vão fazer uma sozinhos, para vocês verem, né, que se realmente aprenderam esse assunto de artigo e numeral. Então, por uma linha, escreva aí atividades, página 105 até a página 107. Tá bom? Vocês vão fazer essa atividade da página 105 até a página 107. E aí, quando vocês fizerem essa da 105 até a 107, tem mais uma na 108. Mas só que aí é outro título, viu, gente? Aí vocês colocam por outra linha e colocam o título do jeito que tá aqui. O numeral em textos instrucionais. Como assim? Textos instrucionais. São textos que dão instruções, como, por exemplo, uma receita. Uma receita para fazer uma comida. É um texto instrucional, vai passar instruções. Tem uma sequência de etapas, tem quantidades, né, de certos ingredientes que você vai utilizar. Então, aqui vocês têm uma receita de uma salada primavera. Tem umas questões sobre essa salada em relação aos numerais, tá bom? Então, vocês vão fazer essa atividade numeral em textos instrucionais também, tá bom? Então, essa é a parte aí de gramática que vocês têm para fazer hoje. E aí, eu vou mostrar para vocês o que é que vocês têm para fazer de produção textual essa semana. Então, o que é que vocês vão fazer hoje de produção textual, né? Agora, vamos produzir um textinho, né? Não vai só ficar respondendo atividades de interpretação, que isso aí vai formando na nossa mente o conceito em torno do gênero que a gente está estudando. E a gente está estudando o gênero notícia. Então, vocês vão criar o quê? Uma notícia. Vocês vão ser os nossos jornalistas dessa semana. Então, o que é que vocês vão fazer, gente? Vocês vão abrir o livro na página 112, até a página 114, na verdade, tem orientações de como produzir um texto. E aí, vocês vão ter umas orientações bem legais sobre a notícia que vocês vão produzir. Vou passar também, gente, um videozinho agora que vai destacar algumas partes essenciais da notícia, para que vocês tenham uma revisada de tudo que a gente já está vendo sobre a notícia. Vou passar o videozinho e já volto com o final do vídeo. Você conhece o trabalho envolvido na escrita de uma notícia? Na redação de um jornal, os jornalistas apuram notícias sobre acontecimentos atuais da região, do país e do mundo. Em seguida, eles organizam essas informações em textos escritos, como entrevistas, notícias e reportagens, que são veiculados no jornal de modo a se tornarem acessíveis para o grande público. Veja a seguir as características estruturais da notícia. A data aparece no início da página ou do texto da notícia e ajuda a contextualizar os acontecimentos apresentados. O título é a parte com maior destaque na notícia. Ele serve para chamar a atenção do leitor para o assunto e a leitura do texto. A linha fina é um texto curto que aparece abaixo do título. Ela apresenta mais informações sobre a notícia. Normalmente, uma notícia é acompanhada de imagens como fotografias, mapas e gráficos, que se relacionam ao assunto em destaque. Essa informação visual complementa o texto e ajuda a melhorar a compreensão sobre ele. O olho é um trecho em destaque no corpo da notícia. Ele pode aparecer depois da linha fina ou no meio do texto. Lead é o primeiro parágrafo da notícia. Geralmente, ele responde às perguntas: o que, quem, onde, porquê, como e quando. O corpo da notícia é formado pelos outros parágrafos da notícia. E, por fim, o intertítulo, um subtítulo usado no meio da notícia que ajuda a organizar as informações e facilitar a leitura. Bom, então, como vocês viram, tem umas partes muito importantes da notícia que não pode ficar de fora. Primeira coisa que eu vou dar para vocês é o tema da notícia que vocês vão escrever.
Vocês vão escrever alguma notícia relacionada ao Covid-19 em sua cidade. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que está sendo muito falado na nossa cidade, não só na nossa cidade, como no mundo, né? Então, vai ter sempre alguma coisa atual, gente, porque notícia tem que falar de alguma coisa da atualidade. Não adianta falar de uma coisa que aconteceu sei lá, há um mês. Tem que ser uma coisa atual, de hoje, de ontem, no máximo, sabe? Então, vocês vão pegar alguma notícia relacionada ao novo coronavírus, à nossa cidade, alguma, não sei, vocês vão pensar em alguma coisa, se tem a ver com a questão dos comércios, se tem a ver com o número de casos, número de óbitos, número de curados, não sei. Vocês vão pensar em alguma coisa, porque é um assunto muito importante da gente estar trabalhando, certo? Vocês vão ser os jornalistas que vão trazer pra gente essa informação. Então, lembrando que coloquei aqui esses destaques aqui. A manchete, como a gente viu no vídeo, que é esse título, vocês têm que criar um título bem chamativo, bem legal. A linha fina, que é esse subtítulo que tem logo abaixo, que traz uma explicação a mais sobre a notícia. O lead, que vai aparecer logo no primeiro parágrafo, com as respostas de o que aconteceu, quando, como, por quê, sabe, com quem. Isso no primeiro parágrafo. E o restante da notícia, que é o detalhamento. Isso é o principal. Não é obrigado a ter imagem, porque aí já teria mais todo um trabalho de ter que imprimir para colar e tal, porque eu quero essa atividade no caderno de produção textual mesmo, tá? Então, não precisa ter imagem, não. O foco é a escrita de vocês. Como vocês vão noticiar para mim esse novo fato aí sobre a Covid-19 na nossa cidade. Tem que ser aqui na nossa cidade, viu? Então, eu vou esperar quando vocês tiverem feito, mandem para mim, para eu ver como é que vocês estão escrevendo, como é que vocês estão desenvolvendo aí a temática, tá bom? A gente se vê durante a semana, nossas aulas online. Beijo, tô com muita saudade de todo mundo, viu? Tchau, tchau.